Olá, pessoal, tudo bem? É a Prof. Ana Regina. Eu gostaria de dar umas dicas aí sobre esse exercício que eu estou propondo para vocês sobre a citação, né? Então, além das dicas gerais, eu propus aqui uma análise de alguns aspectos importantes e trouxe 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu gostaria de que vocês observassem junto comigo é esse exemplo 1 aqui. E eu gostaria que vocês observassem o que eu estou fazendo, tá? A análise que eu estou fazendo. Por quê? Porque o exercício vai pedir que vocês façam essa mesma análise no exemplo 2 e no exemplo 3, tá? Então, essa mesma análise que eu estou fazendo aqui, ó, nesses pontos aqui coloridos, é a mesma análise que vocês vão fazer, que eu vou requisitar que vocês façam, tá? Então, eu vou ler o exemplo para vocês. O exemplo, ele é um argumento retirado de uma redação feita por uma aluna chamada Catarina, ela tirou 980 no Enem 2018, tá? O gancho da tese era interesse corporativo comercial. Então, lá em cima na introdução, ela falou, lá no gancho dela, que ela ia tratar sobre o interesse corporativo comercial, sendo o gancho da tese que ela colocou lá. Então, ela coloca, então, o argumento, que no caso aqui seria o segundo argumento que ela utiliza no texto. Além disso, sabe-se que o interesse financeiro das grandes corporações é priorizado em detrimento dos interesses do público-alvo, ou seja, dos indivíduos. De acordo com o sociólogo Emily Durkheim, a consciência coletiva é um sistema de regras e tradições que exerce pressão sobre o ser humano de maneira a influenciar seu comportamento. A mídia, portanto, é uma forte moldadora da consciência coletiva. Nesse sentido, se na internet predominarem os algoritmos que vão ao encontro dos interesses de grandes empresas, o indivíduo perderá seu espaço. Conclui-se, pois, que a internet passa a funcionar como um mecanismo de dominação dos mais poderosos, uma vez que esses detêm o controle sobre os algoritmos. Então, a gente tem esse é o argumento que ela fez lá, seria o segundo argumento. Olha a análise que eu proponho aqui para vocês. Primeiro, o que ela usa para começar o argumento? Ela usa o marcador discursivo além disso. Depois do além disso, que ela inicia, né? Ela entra com o tópico frasal. O tópico frasal vai puxar de novo o gancho da tese. Então, ela estava falando sobre interesse financeiro, ela coloca assim no tópico frasal, que é a primeira frase ali do texto dela. O interesse financeiro das grandes corporações é priorizado em detrimento dos interesses do público-alvo, ou seja, dos indivíduos, tá? Aí depois ela usa mais o marcador discursivo para linkar a citação. De acordo com o sociólogo Emily Durkheim. Aí depois que ela usa o marcador, ela entra com a citação, que foi uma citação não de uma frase que ele tenha dito ou de uma obra em si, mas de um conceito desse autor. A consciência coletiva é um sistema de regras e tradições que exerce pressão sobre o ser humano de maneira a influenciar o seu comportamento. Então, o que ela veio? Ela começou com um marcador discursivo, um elemento de coesão, retoma o tópico frasal, com o tópico frasal o gancho da tese, colocam mais um elemento de coesão para iniciar a citação, coloca a citação, aí agora ela vai fazer as duas articulações, a articulação 1 e a articulação 2. Mas antes de ela colocar a articulação 1 e a articulação 2, ela usa novamente o marcador discursivo. Ó. O primeiro que ela usa é o portanto, aí ela vem portanto, a mídia, portanto, é uma forte moldadora da consciência coletiva. Então, essa é a primeira articulação que ela faz. Aí ela usa de novo o marcador discursivo. Nesse sentido, aí ela consegue pôr a articulação 2. Se na internet predominarem os algoritmos que vão ao encontro dos interesses das grandes empresas, o indivíduo perderá o seu espaço. E para finalizar o parágrafo, ela usa o quê? Ela vai usar um marcador novamente para concluir, o conclui-se. E daí ela fecha a ideia argumentativa. Conclui-se que, pois, que a internet passa a funcionar como um mecanismo de dominação dos mais poderosos, uma vez que esses detêm o controle sobre os algoritmos. Então, foi dessa forma que a menina estruturou todo o texto dela.